Fala moçada, beleza? Hoje vamos falar de Signal Flow. Signal quem? Calma aí. Antes de falar propriamente de Signal Flow, vamos voltar um pouquinho na história, só para a gente entender o porquê que isso chegou onde chegou hoje. Não sei o nível de conhecimento que você tem dentro da história da música, mas se você pesquisar pelos estúdios antigamente, Abbey Road, que é famosíssimo, né, o estúdio onde foi produzido os Beatles, você vai ver que uma das características que esses estúdios tinham em comum, primeiro, eram aqueles consoles, né, enormes, as mesas de mixagem eram gigantescas, com vários canais, e as salas eram muito grandes, com o pé direito muito alto, porque realmente a gente não tinha recurso técnico e tecnológico para poder fazer muita coisa, a não ser se fosse realmente um espaço físico, as distâncias entre uma fonte e outra, que se criavam, né, efeitos e tal, e era realmente feito assim. Porém, hoje em dia, com a tecnologia digital, ficou tudo muito mais fácil. Talvez essa seja uma das razões pela qual você não vê tantas mesas hoje digitais, tantos consoles em estúdios, principalmente os estúdios menores. E não que isso seja certo ou errado, viu? Eu só estou realmente fazendo uma comparação, porque como isso facilitou a vida do músico e do engenheiro hoje em dia. Então imagina naquela época para você, por exemplo, ligar uma banda inteira, que tinha que ser gravado tudo ao vivo, né? Porque era rolo de fita, não tinha overdub, não tinha Pro Tools, não tinha nada disso. Então, ou gravava tudo ou não gravava nada. Se alguém errasse alguma nota, algum tempo, algum compasso, geralmente parava-se a banda toda, voltava, gravava tudo de novo e todo aquele material que já tinha sido gravado até ali, muitas das vezes era até descartado. Então isso é mais uma vantagem da tecnologia hoje, que a gente consegue trabalhar com os overdubs. Precisou regravar só um dos instrumentos, é muito mais fácil. Então imagina o tanto de cabos, de conexões que deveriam ser feitos naquela época para conseguir ter o resultado que se tinha. E olha que a gente tem álbuns históricos e muito bons, como esse exemplo dos Beatles, que fizeram muito sucesso e que, se você ver a história de como isso foi gravado, é algo assim, eu diria quase que inacreditável. Bom, e por que eu contei essa breve história para você? Porque hoje em dia o Signal Flow ficou muito mais fácil, relativamente se comparado com antigamente, de se conseguir bons resultados com poucos equipamentos e um bom conhecimento técnico. Então vamos lá. A tradução literal de Signal Flow é como se fosse o percurso do sinal. O que é isso? Na verdade, é o percurso que esse sinal faz desde a sua emissão, ou seja, da fonte sonora, até o momento em que ela já se encontra dentro da sua DAW, do seu computador, para você trabalhar aquele áudio realmente. E apesar de toda a tecnologia, de todos os recursos que hoje existem, tem um deles que por enquanto é fundamental para poder fazer uma boa execução, que é o ser humano, que é o músico. Bom, e eu fiz uma representação gráfica, bem singela, bem simples, porque eu quero realmente que você entenda isso de uma vez por todas, tá certo? Eu vou tentar usar um vocabulário mais simples, o mais popular que eu sei utilizar, e se mesmo assim ainda tiver algum termo, alguma palavra, algum conceito que você não conheça, não hesite em postar nos comentários aí, ou me mandar um inbox, me mandar uma mensagem, eu vou ter todo prazer em te ajudar. Bom, e para facilitar isso, eu peguei um exemplo muito simples e acho que muito comum no nosso dia a dia, que seria a gravação de um violão simples, ok? Então a gente tem um músico, ele é responsável pela primeira etapa desse processo. Por quê? De nada adianta ter todos os equipamentos, o instrumento, tudo bom, se o músico não tiver uma execução legal. Então é muito importante que você escolha um músico, ou que você seja um músico que zele realmente pela técnica, pela dinâmica, pela qualidade do seu som. Já reparou que muitas das vezes
a gente vê músicos que assistem videoaulas, que têm partituras, tablaturas, N ferramentas para tentar executar uma música como o autor, como o cantor principal da música canta, e nem sempre o som fica igual ou sequer parecido. Porque muitas das vezes a técnica que ele utilizou talvez esteja um pouco defasada, talvez não esteja adequada. Então é muito importante você se manter atualizado e preparado para enfrentar esses desafios, para poder ter segurança na execução. Bom, e como eu disse, o exemplo que eu vou utilizar é na gravação de um violão. Então, representado por essa caixinha de som, por esse falante, né? A gente tem um instrumento que é a nossa fonte sonora, que aqui você pode imaginar ser uma guitarra, uma bateria, qualquer instrumento que você queira imaginar. O que eu quero, na verdade, é que facilite o seu entendimento. Então, beleza, o nosso violão vai ser captado de forma acústica, ou seja, eu não vou utilizar nenhum cabo plugado nele, vou utilizar apenas um microfone para poder fazer a captação deste violão. Ele vai ser posicionado de uma forma adequada, né, coerente com a proposta musical, e assim a gente vai fazer a captação desse violão. É importante falar que o instrumento também é peça fundamental no Signal Flow. Por quê? Você ter um instrumento de boa qualidade, com as cordas adequadas, bem regulado, sem nenhum tipo de problema, o braço empenado, a afinação estando ok. Enfim, ter um instrumento próprio e adequado para aquela gravação. Não adianta você pegar um violão amador, velho, que estava todo jogado às traças lá e querer tirar dele um som de um violão renomado. Então, legal, já temos o músico correto para essa performance e o instrumento também já está adequado. Agora, como eu vou captar este violão? A gente vai partir para a escolha do microfone, que pode ser um microfone condensador, um microfone dinâmico, um microfone de diafragma pequeno ou grande. Ele pode estar em figura polar cardioide, omnidirecional, bidirecional. Todos esses fatores, todas essas variáveis têm que ser levadas em consideração pensando na proposta musical, no resultado final. Se é um instrumento, por exemplo, que é o instrumento principal, ele vai ter uma posição dentro da mix. Se é um instrumento de acompanhamento, que ele está ali realmente só mesmo como base, talvez tenha outra condição para ele, em que às vezes uma posição do microfone diferente vai ser melhor para aquela proposta. Certo? E um microfone bom, ele precisa estar ligado em um cabo bom também. Não adianta você ter um microfone ótimo e um cabo com interferência, que não seja balanceado ou que seja de má qualidade, assim como o plug também. Não adianta só o cabo bom e o plug ser ruim. Então tome cuidado com isso. Eu falei em um vídeo anterior sobre como montar o seu home studio, em que os cabos, comparado com todo o setup, são os equipamentos mais baratos. Então, não vale a pena, talvez, você comprometer toda a qualidade de um trabalho, de um registro, tentando economizar no cabo. Bom, e fazendo uma pausa até aqui, o que a gente fez nessas 4 ilustrações? A gente pegou energia acústica, ou seja, o som do violão, a execução, a dinâmica do músico, e convertemos esta energia em energia elétrica. O microfone é um transdutor, ele está interpretando esta energia acústica em energia elétrica, ou seja, ele está convertendo esse sinal. Essas ondas sonoras que saíram do violão estão sendo convertidas em energia elétrica e conduzidas por este cabo. Para onde? Para a minha interface de áudio, para o meu mixer, para o meu conversor. E aqui vale também uma observação, focando nesse exemplo que é bem simples, que a gente pode ter aqui prés externos, compressores, efeitos, vários outros hardwares que possam anteceder isso daqui. Então eu estou falando isso aqui de uma forma mais voltada para a realidade do pequeno estúdio, do músico iniciante, do home studio. O que é a interface de áudio então? Ela, na verdade, ela tem 2 funções. Geralmente ela tem um pré-amplificador, onde ela vai pegar esse sinal e dar um boost realmente nele, amplificar mesmo esse sinal para ele chegar com mais pressão, vamos dizer assim. E também ela tem a função de transformar isso daqui, essa mensagem que chegou através do cabo para ela, em uma linguagem que o computador vai entender, que a minha DAW vai entender.
Afinal de contas, o computador trabalha com linguagem binária. Lembra disso? Ou seja, ele só entende zeros e uns. Com isso, o que a minha interface faz? Ela faz a conversão dessa energia em linguagem binária. Não adianta eu pegar, por exemplo, um cabo e plugar direto no computador, onde eu vou ter tensões diferentes, né, passando por este cabo. O meu computador não vai entender, a minha DAW não vai entender isso, ela conhece zeros e uns. Então é como se fosse, a grosso modo, é como se a interface fosse o meu tradutor. Conseguiu captar essa ideia? É como se ela pegasse de uma linguagem em volts, de uma linguagem elétrica, e transformasse numa linguagem binária. Bom, e aqui vale um comentário no sentido da qualidade dessa conversão, desse ADDA que a gente chama, do analógico para digital e do digital para analógico. É nisso que se diferencia, por exemplo, quando você tem um conversor externo. Geralmente ele tem muito mais esmero, muito mais delicadeza na hora de converter esse sinal para entregar isso para o seu computador. Se você assistiu o vídeo onde eu dei algumas dicas para começar o seu home studio, você vai ver que eu falei nele sobre a importância de um microfone melhor num primeiro momento do que talvez a interface com prés melhores. E talvez com esse desenho aqui a gente consiga entender o porquê disso. Hoje em dia, com a tecnologia, a qualidade dos prés, mesmo em interfaces mais baratas, ainda é satisfatória se comparado, por exemplo, a um microfone ruim. Não adianta você ter um microfone ruim e querer ter um conversor muito bom, que ele não vai resolver o seu som. Por isso eu falei a importância de ter um microfone muito bom. E outra, talvez você esteja começando também com a ideia de, por exemplo, começar a pré-produzir a sua banda, produzir os arranjos em casa, adiantar, né, a produção do disco. Então, talvez, mesmo que com um conversor, não sendo um conversor premium, um conversor top de linha, talvez você consiga ter um resultado audível para poder passar isso para um produtor musical, para um engenheiro de áudio, para realmente ele interpretar a sua ideia e, no segundo momento, transformar isso em um registro mais profissional. Bom, então depois que eu passei pela minha interface, que eu já consegui traduzir isso numa linguagem que a minha DAW consegue entender, eu vou trazer isso para dentro do meu computador. Aqui sim, efetivamente, eu estou chegando com esse áudio dentro do meu computador. Seja através de uma ligação USB, Firewire, Thunderbolt. Hoje existem vários tipos de conexões diferentes, cada uma tem as suas características, né? E independente da sua DAW, seja Pro Tools, Cubase, Nuendo, Logic, Vegas, não importa nesse momento. A principal função da sua DAW nesse momento é receber esse material e organizar isso de forma visível para você, para que você consiga trabalhar isso de uma forma simples e visual, para que você consiga realmente organizar estes arquivos em forma de um som, em forma de um trabalho musical. Bom, e depois que você já está com esse material na sua estação de áudio digital, né, na sua Digital Audio Workstation, é hora de você trabalhar, editar, cortar. É o que eu chamo de alfaiataria do áudio. É o corte e costura realmente, e isso aí tem que ser bem minucioso. Mas depois desse áudio estando pronto, tratado, devidamente editado, é hora da gente começar a transformar esse áudio em algo melhor ainda. E por que eu digo melhor ainda? Eu tenho a política de trabalhar tentando deturpar, tentando distorcer o mínimo possível do áudio captado na minha mix. Muitas das vezes são só filtros, realmente, as compressões, mas eu procuro não distorcer tanto aquele áudio. E não que isso esteja errado, tá? Se você trabalha dessa forma, se você prefere fazer isso, tudo bem. Só que eu tenho cuidado de tratar isso daqui nesse caminho da melhor maneira possível para eu ganhar tempo na minha edição, na minha mixagem. Então, a partir do momento que está tudo editado, tudo pronto para ser mixado, você, enquanto engenheiro de áudio e ou produtor musical, você vai ter uma ideia, uma primeira ideia de como você quer que esse som se posicione na mix, como que ele apareça, como eu já disse anteriormente, se ele é um instrumento principal, se ele é um instrumento secundário. E a partir dessa ideia, você já tem
pelo menos uma noção de quais plugins você quer utilizar. Como você quer comprimir, se é um compressor óptico, se é um compressor VCA, se é um reverb, um plate, se é um hall, se ele tem que soar estéreo ou mono. Enfim, isso tudo é muito variável dentro da proposta musical e não existe receita pronta para isso. Vai realmente do seu contexto, do seu alinhamento com o produtor musical, caso você não seja o produtor do material em questão. Bom, e a partir do momento que os plugins estão insertados, que você já fez uma devida equalização, compressão, caso necessário, tá certo? A gente parte para a primeira fase, pré-final, vamos dizer assim, que seria a mixagem. É onde realmente você vai juntar todos os outros elementos daquele material, seja os outros instrumentos, vozes, bateria, teclado, baixo, guitarra, para poder fazer que todos conversem de forma harmônica. Que ninguém roube a cena de ninguém, ninguém roube o espaço de ninguém. Essa é a principal função da mixagem, é fazer com que tudo fique harmônico, para depois disso partir realmente para a masterização, né? A master, como a gente popularmente diz, que na verdade é o quê? É o processo de chegar realmente no volume de mercado, a compressão ideal, fazer com que tudo soe homogêneo, ou seja, isso tem que soar de uma forma que pareça que realmente está tudo no mesmo ambiente, assim como era feito antigamente, né? Quando a banda tocava toda ao mesmo tempo. Pessoal, como eu disse no início do vídeo, eu estou usando uma linguagem muito popular, muito simples realmente, para que você entenda a importância de todo esse percurso do sinal na qualidade do seu som. Então vamos fazer uma revisão agora, já que a gente conceituou um por um, item a item. Vamos fazer uma revisão na sequência, só para que isso fique realmente claro, beleza? Bom, primeiramente eu preciso ter um músico que tenha uma boa técnica, que tenha uma boa execução, que tenha um conhecimento musical legal, para que eu consiga extrair dele o melhor que ele pode dar. Junto com isso, eu preciso ter um instrumento, uma fonte sonora de qualidade, seja um instrumento de sopro, de corda, de teclas, enfim. A gente ter um instrumento bom é muito importante para que a performance do músico seja realmente valorizada e enaltecida. Logo em seguida, a gente precisa de um microfone bom para poder fazer essa captação, para poder fazer esse registro disso daqui. Lembrando que nesse caso a gente está trabalhando com um exemplo de a captação de um violão simples, beleza? E esse microfone precisa estar ligado em um cabo de qualidade, com um conector de qualidade, para que todo esse trabalho do meu músico, do instrumento e do microfone não seja perdido no momento de passar do microfone para a interface de áudio. Chegando na interface, o que ela vai fazer? Ela vai interpretar todo esse material que chegou aqui. Se for o caso de ter algum pré-amplificador, ele vai atuar com o papel de pré-amplificador. E além disso, se você não tiver um conversor externo, a sua placa vai converter isso também. Ou seja, é aquele momento em que ela pega a energia acústica, que foi convertida em energia elétrica, e ele converte isso em código binário, para poder entregar isso para o seu sistema, para a sua DAW, e interpretar qual que é esse conteúdo que está chegando para ela ali. Chegando na DAW, ela conseguindo fazer a leitura e a interpretação disso, a gente vai poder partir para a edição, caso seja necessário, e posteriormente poder começar a fazer a inserção dos plugins ou dos hardwares físicos, se for o caso de você ter também, para poder realmente começar o processo de finalização desse trabalho. Mediante tudo isso daqui pronto, a gente parte para o processo da mixagem, que é a hora de juntar todo mundo, de fazer que tudo soe bem bonito, sem ninguém brigar, sem ninguém roubar a cena de ninguém. Mediante está tudo soando bonitinho, a gente vai partir para a masterização, que é o momento de chegar aos volumes ideais, homogeneizar todo aquele contexto, fazer com que tudo soe como uma coisa única, bem feita, bem trabalhada, pós-produzida de primeira qualidade, legal? Então eu gostaria de dizer o seguinte, essa não é a única forma de representar um signal flow. Como eu disse, eu quis trazer isso de uma forma bem didática, bem simples para você. Lógico que na prática, se você falar, por exemplo, de uma bateria, de uma orquestra, de uma banda inteira, uma sessão ao vivo, tudo isso aumenta o grau de complexidade desse signal flow.
mas espero que isso tenha ajudado você a compreender a importância de cada etapa nesse processo e de como isso pode agregar para a qualidade do seu trabalho. E se você gostou desse conteúdo, se aprendeu alguma coisa nova, conta para mim aí embaixo. Conta para mim se eu esqueci de alguma coisa que você acha importante de falar também no Signal Flow. Se quiser mandar também sugestões de conteúdo, estou aqui à disposição, tá certo? E não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, ativar o sininho das notificações para você ficar sempre informado quando sair conteúdo fresquinho. Me seguir lá no Instagram, @Guilherme Fagner, e também no Facebook, que é Guilherme Fagner Page. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para aprender junto e eu conto com você. Muito obrigado pela sua atenção e aquele Amplex.